Olá, tudo bem? Saudações a todos, aqui é o professor Márcio e nesse vídeo eu vou bater um papo com você sobre algo que incomoda muitos massoterapeutas e talvez você também se incomode com essa situação, que é o fato do seu cliente não largar o telefone para nada, nem durante o procedimento da massagem. E aí fica sempre aquela pergunta: como eu consigo ajudar uma pessoa que é vidrada, que é viciada em celular e não larga ele para nada? E até durante os atendimentos de massagem, as pessoas ficam usando o celular. E tem muitas que até dão aquela enganadinha no terapeuta falando: deixa eu fazer uma selfie, que aí eu coloco, eu marco você e você vai ganhar mais clientes. Mas quando isso acontece, certamente a pessoa não irá conseguir um estado profundo de relaxamento. Por que que ela não vai conseguir? Porque embora o corpo dela esteja parado ali em cima da maca e você está trabalhando, o cérebro dela, a mente, está hiperativa, com milhões de pensamentos acontecendo ali, e a atenção dela e a energia mental dela não está ajudando os seus movimentos a gerarem o relaxamento mental que a massagem pode contribuir profundamente. E eu sei que tem muitos massoterapeutas que sofrem com esse tipo de cliente, de não conseguir entregar um estado de relaxamento, de bem-estar, de não conseguir entregar uma sessão que faça o relaxamento profundo acontecer, porque a pessoa não desliga um minuto só. E se ela não desliga, o que fazer? Qual a saída para ajudar essa pessoa e ser educado ao mesmo tempo para conseguir que ela deixe o celular de lado, pelo menos durante o procedimento, durante o atendimento da massagem? Quando isso acontece, eu entendo que essa pessoa está numa energia e numa vibração muito alta, mentalmente muito agitada. E é preciso, então, fazer com que ela relaxe, com que ela se acalme. O seu tom de voz, o jeito que você se organiza antes da sessão, o que você conversa com ela, como você avalia, tudo isso vai fazendo com que ela preste atenção nas coisas que você está falando e assim vá se distanciando mentalmente, tirando a sua atenção do aparelho, porque é uma rotina também. Se ela faz isso em outros ambientes de massagem, certamente quando ela chegar na sua maca, ela vai tender a fazer a mesma coisa. E é aí que você vai se diferenciar das concorrências seguindo a receita que eu vou te passar hoje. A gente também precisa entender que o uso do celular, dos smartphones hoje faz parte da realidade, faz parte da rotina das pessoas em todos os momentos da sua vida. Então, fazer com que isso não aconteça, com que esse uso não ocorra durante a sessão de massagem é sim um desafio e ele precisa ser encarado. Com isso que eu vou te contar aqui hoje, com certeza vai ficar mais fácil de você ajudar as pessoas que chegam até você, que são vidradas em se manter conectada à rede e às mídias sociais. Porque a pessoa tem a sensação, de repente você também pode ter essa mesma sensação, de que quando você não está conectado, não está conectado, você está perdendo alguma coisa. E essa sensação de que a gente está perdendo desencadeia no cérebro aquela busca por recuperar algo que foi perdido. Mas para que você consiga esse estado de relaxamento da pessoa durante a sua sessão de atendimento, você precisa orientá-la a conseguir deixar o celular, o smartphone de lado durante aquele momento, onde ela tem para si mesma. Mas eu tenho certeza que muitos massoterapeutas, de repente até você que está me vendo agora, já tentou fazer isso. Já tentou pedir para a pessoa desligar, deixar no modo avião, deixar o telefone de lado durante a sessão e não foi atendido. Porque a pessoa às vezes até fala assim: não, mas eu vou fazer uma selfie agora, eu vou publicar, eu vou marcar você, eu vou fazer com que mais colegas minhas venham até você. Na verdade eu vou estar te divulgando. E isso, de certa forma, massageia o ego do massoterapeuta. Quem que não quer ser referenciado? Quem que não quer ser procurado por outras pessoas vindas por indicação? Todo mundo quer, essa é uma realidade. Mas no fundo, o que essa pessoa está querendo é não sair daquela zona de conforto de usar o telefone em todos os momentos. O que ela está querendo então é continuar usando o aparelho, porque a selfie vai durar alguns segundos e a sessão dura vários minutos. Então, depois que ela fez a selfie, por que ela não desliga o telefone? Está percebendo a pegadinha que o seu cliente vai armar para cima de você? Você já viu muitas fotos de pessoas com seus massoterapeutas
durante a sessão de massagem. A pessoa, de primeiro momento, tende a não aceitar aquele tipo de orientação. Mas se você seguir essa metodologia, é bastante provável que você consiga fazer com que o seu cliente abandone o celular durante o atendimento. Ele precisa sentir naquele momento que ele está tendo tanto benefício que ele vai até esquecer de ficar rodando o dedo na tela, na timeline, buscando informação nas redes sociais. Então, para que você consiga que ele se livre do celular durante a sessão, você precisa seguir 3 passos que eu vou te falar aqui agora. O primeiro é contar uma história. Depois, você vai envolver a pessoa nessa história e, por último, pedir para que ele continue contando essa história durante a sessão. Essa é a receita, ela é simples. Mas como você vai fazer isso? Vou te contar uma história aqui agora e eu quero que você termine ela para mim. Há muito tempo atrás, em um planeta distante, tinha um casal e esse casal teve um filhinho. O planeta estava se destruindo, o planeta estava entrando em colapso e iria desaparecer. Então, esse casal que tinha muito amor pelo seu filho, programou uma cápsula espacial, colocou a criança ali dentro e programou essa cápsula para viajar a um planeta distante. Você já deve saber de que filme que eu estou falando. Você pode agora, daqui para frente, seguir contando a história aí na sua cabeça e saber como essa história termina aqui no planeta Terra. Quem é essa pessoa? Essa criança chegou aqui e se tornou o quê? Tá vendo? Eu consegui envolver você nessa história. Eu consegui construir uma história na qual você faz parte como espectador, porque você assistiu esse filme e você continuou contando ela. Então, é fácil conseguir que o seu cliente te ajude a contar a história, principalmente se a história estiver com ele envolvido no enredo. Então, é por isso que é importante você seguir essa receita que eu vou te mostrar aqui agora. Para que essa receita funcione, tem alguns ingredientes. O primeiro, por exemplo, você sabe que vai atender uma pessoa às 10 horas da manhã. Então, antes dessa pessoa chegar, minutos antes, já deixa uma música rolando, já deixa um copinho de água, uma xícara de chá, não sei o que você oferece para o seu cliente antes da sessão, mas já deixa isso tudo preparado. Todas essas circunstâncias são distrações para ele, para a mente dele. Se ele chegar já agitado, com o telefone na mão, conversando agitadamente, você vai, no seu tom de voz, ajudando ele a harmonizar, a baixar aquela adrenalina toda com que ele chegou no primeiro momento. Então, depois que a pessoa chega conversando, possivelmente ela vai se sentar na cadeira um pouquinho, conversar com você, explicar algumas coisas. As perguntas rotineiras que você faz: como passou a semana, se doeu, se está incomodando, se está com dificuldade do sono, quais são as queixas, qual é a queixa principal, isso todo o terapeuta faz. Depois que você fizer essas perguntas, vem a outra parte da receita. Vai anotando aí para você não esquecer. Então, primeiro você vai recebê-lo já com uma música, com um som ambiente. Depois oferecer alguma coisa para ele beber, uma água, um suco, um chá, o que você tiver acostumado a oferecer para o seu cliente. Depois, as perguntas rotineiras. Depois das perguntas, vem o pulo do gato, o segredo que eu vou te contar aqui agora para você ajudar o seu cliente a se desligar do telefone. Você vai entregar para essa pessoa um papel e uma caneta. E neste papel, ele vai escrever uma cena em que ele esteja presente, uma cena que ele viveu. Por exemplo, ative uma lembrança do seu cliente. Pergunte para ele o que você gosta de fazer, o que você gosta de praticar em termos de esporte. A pessoa pode dizer para você: eu gosto de pedalar. Coloca aí no papel para mim um lugar onde você foi pedalar que você achou bonito. Aí ele vai colocar: o que você viu nesse lugar? Coloca aí para mim. Aí ele vai colocar algumas coisas que ele viu. Como é que estava o dia? Era de manhã, era de tarde, era de noite? Quem estava com você nesse dia que você estava nesse pedal que você está colocando aí? Pede para ele anotar esses detalhes. Então, vamos lá de novo. Primeiro ponto: deixa o ambiente preparado com uma música ambiente. Depois, oferece alguma coisa para ele beber. Na sequência, faz as perguntas da sua ficha de anamnese. Depois, entrega o papel e a caneta para ele. E aí é que começa aquela questão da história. É ele que vai escrever algo sobre ele mesmo.
E aí, assim que ele estiver escrevendo, você já vai preparando a próxima etapa dessa receita, que é pedir para ele colocar o celular em modo avião. Então, depois que ele escreveu, ele falou, pronto, está aqui, pronto, está aqui. Agora você pede para que ele leia. Você pode ler aí em voz baixa, leia e grave esses detalhes e lembre desses detalhes. Enquanto ele estiver lendo, peça para ele, depois que você terminar de ler, coloque o seu telefone em modo avião, então que nós vamos lá para a maca para começar o seu atendimento. E aí vem a outra parte, você vai colocar essa pessoa na maca, ela vai se posicionar em decúbito ventral ou decúbito dorsal, dependendo da técnica que você vai trabalhar, e aí você vai pedir para ele, agora eu quero que você relaxe a sua expressão, feche os seus olhos, deixe as suas pálpebras relaxadas e vá para esse momento. E agora eu quero que você lembre de tudo aquilo que você escreveu, do dia desse pedal, quem estava com você, como estava o dia, quantas horas você demorou, tudo que gerou para você bem-estar durante esse pedal. Aí a pessoa vai fechar os olhos, vai relaxar e já vai estar levando a mente dela para dentro da história que ele acabou de descrever. É um roteiro sobre ele mesmo. E por que que isso acontece? Porque o cérebro se concentra, coloca foco e energia naquilo que é direcionado. Então, se você pedir para ele, relaxe e não pense em nada, isso não vai acontecer, porque nós estamos pensando em alguma coisa o tempo todo. Então, quando você direciona para um local específico, o seu cérebro começa a trabalhar em relação a isso. E o cérebro dele vai fazer exatamente aquilo que ele descreveu, porque é uma cena sobre ele, é algo que ele quis fazer. Na sequência, peça para que ele vá então respirando fundo e lentamente, profunda e lentamente, profunda e lentamente, e você vai relaxar e repousar. Assim, você também começa um trabalho de respiração harmonizando com a mesma velocidade da respiração do seu cliente. Esse é outro segredinho também que ajuda bastante. A respiração do terapeuta ser na mesma velocidade e intensidade da respiração do cliente. Você já tentou fazer isso? Se você não tentou, eu recomendo. Eu faço isso durante os processos de massagem relaxante e é bastante intensa essa troca de energia que a gente consegue passar, inclusive através da vibração e da nossa respiração. Então a receita, ela segue esses passos que eu estou te falando aqui agora. Então você vai realizar o seu protocolo, o seu procedimento, as técnicas e manobras que você definiu para aquele caso em específico, sem conversar com a pessoa, harmonizando, deixando o som do ambiente bastante agradável e realizar o seu trabalho. Uma dica importante, você também deve deixar o seu celular no silencioso ou no modo avião. Eu recomendo mais no modo avião, porque no silencioso pode ser que ele vibre, e ao vibrar ele pode tirar a atenção do seu cliente. Então, se ele desligou o telefone, você também vai desligar o seu. Ou você pode fazer isso logo depois que ele escreveu lá no papel tudo o que ele precisava. Você também pode dizer para ele, eu quero que você faça o que eu vou fazer agora. Eu vou deixar o meu telefone no modo avião para poder atender você sem nenhuma interrupção. Então, deixa o seu também, que aí não vai ter problema nenhum de interrupção. Ele vai entender que assim como você fez, ele tende a te seguir, ele tende a copiar a sua atitude. E assim, o telefone de todo mundo estando em modo avião, não vai ter interrupção de nenhuma das partes. Vamos relembrar aqui agora o passo a passo. Primeiro, já receba essa pessoa com uma música harmonizando o ambiente. Mantenha a sua calma, a voz baixa, o seu tom de voz baixo. Receba essa pessoa que de repente vem agitada, vem estressada, vem tensa. Faça com que ela sente, tome alguma coisa, sirva alguma coisa para ela. Assim ela já vai ambientando e quebrando aquele estado de tensão, estado de alerta. Na sequência, faça suas perguntas, as perguntas da sua ficha de anamnese, ou se ele já é seu cliente há muito tempo, vá comparando as situações, os ganhos, os benefícios que ele está tendo com você, ajudando nesse processo. Depois das perguntas da anamnese, entregue uma folha de papel e uma caneta e peça para que ele descreva uma cena de alegria, uma cena de bem-estar, uma cena de prazer, uma cena que deixe ele feliz. Depois que você deixou a pessoa escrever, então, peça para ela ler antes de deitar na maca. Ela vai ler em silêncio cada um daqueles pontos que ela mesma escreveu. Depois que ela terminou de ler, possivelmente ela vai dizer, pronto, já li, agora podemos ir para a massagem? Aí você diz,
Só mais uma coisa, eu vou pegar o meu telefone aqui agora e vou deixar no modo avião para não ter problema de repente outro cliente me ligar e tirar você do seu estado de relaxamento. Eu te peço que você me siga, que você faça a mesma coisa então. Coloque o seu telefone agora em modo avião e vamos lá para a maca que eu vou cuidar de você. A hora que essa pessoa estiver então deitada na maca, você vai pedir para ela relaxar o seu rosto, as suas expressões, a sua fronte, fechar os olhos, deixar as pálpebras relaxadas e pedir para ela imaginar a cena que ela escreveu naquele papel, então com todos os detalhes. Quem estava lá, como estava o dia, como ela se sentiu. Todos os detalhes que ela escreveu no papel, ela vai começar a vivenciar. E isso acontece porque o cérebro coloca foco e energia naquilo que ele está se concentrando. E aí você vai começar o seu trabalho, não vai conversar com ela, vai buscar a harmonização da sua respiração com a respiração do paciente e vai fazer a sua técnica, o seu trabalho de forma tranquila, dentro do tempo que você estipula para esse atendimento. 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e 10, 1 hora e 20, enfim, o seu protocolo vai sair normalmente. O que vai mudar então é o jeito de você conduzir essa receita no início. E esse protocolo, essa receita, ela vai gerar uma conexão da pessoa com ela mesma. O celular hoje, muitas vezes, ele está sendo um vício. Então você vai desconectar a pessoa daquela rotina, daquele ritual de ficar mexendo nas redes sociais, passando de um lugar para outro, de uma timeline para outra, de aplicativo. Você vai fazer com que essa pessoa se conecte com ela mesma. E isso vai gerar um profundo relaxamento físico e também mental. Então, depois de todo esse trabalho, depois de todo esse processo, você já desenvolveu a sua técnica, você já cuidou dela dos pés à cabeça, já relaxou, já liberou, já aliviou as tensões que você encontrou ali através do seu toque, é hora de encerrar a sessão. Vem a última parte da receita, então, onde você vai pedir para ela para que vá voltando devagarinho. Mas como que você faz isso? Normalmente eu costumo fazer assim, eu coloco a mão no ombro da pessoa, falo o nome dela e peço para que ela vá despertando. Por exemplo, o nome dela é Suzana. Suzana, pode acordar, vai despertando devagarinho, como se você tivesse acabado de acordar. Respira fundo, relaxa e leve o tempo que você precisar para se recompor. E aí eu deixo ela à vontade, não falo mais nada e deixo ela por conta do tempo dela para que ela vá voltando daquele estado de conexão que ela estava. Então esse último momento é um estágio de desconexão com aquele estado imaginário, porque mentalmente ela foi naquele momento, naquela situação vivenciada, ela sentiu as mesmas sensações como se ela estivesse lá. E aí você precisa trazê-la de volta para o mundo real. É desse jeito que você faz, então, a última parte dessa receita. Entendeu como usar a história, como usar esse componente tão poderoso? Todos nós gostamos de história. Histórias reais, vividas por pessoas ou histórias do imaginário de alguém. Essas histórias são a base do pensamento e se você conecta a pessoa através dessas histórias, certamente aquele vício de ficar no celular, pelo menos durante esse processo do seu atendimento, ele vai diminuindo até terminar por completo. E aí o que é que a pessoa ganha com isso? Um desligamento daquela realidade agitada. Isso não é difícil de acontecer. Se você não tinha essa receita, esse passo a passo, agora ficou mais fácil então. Mas você precisa seguir essa receita como uma receita de bolo que precisa de todos os ingredientes, cada um no seu momento e em uma sequência. Bacana é isso, que você pode pegar agora essa receita que eu estou te passando aqui e usar aí no seu consultório, na sua clínica, onde você for, você pode usar essa receita. Se você for atender as pessoas em qualquer lugar, no seu ambiente, no trabalho dela, em quick massagem, em qualquer uma dessas técnicas, você pode usar essa receita. Ela é universal para todo tipo de massagem, porque a mente da pessoa vai se desligando daqueles pensamentos que geram o estresse mental, a tensão e aquele vício de ficar grudado nas telas do telefone para não perder nada do que está sendo postado, compartilhado, conversado. Então, quando a pessoa coloca o celular no modo avião, ela está sinalizando para você que ela aceitou ser cuidada por você, que ela aceitou o seu toque, o seu trabalho, a sua recomendação
para gerar esse estado de bem-estar. É hora de você aproveitar e fazer o seu melhor e fazer o seu trabalho de uma forma que ele se transforme em uma referência para ela. Assim, toda vez que ela precisar de um relaxamento profundo, é certo que ela vai te buscar. E ela pode inventar quantas histórias ela quiser. Histórias que ela já viveu e histórias que ela espera viver um dia. Como seria se acontecesse tal coisa? Ela pode colocar nesse papel algo que ela queira viver lá na frente e usar esse momento da massagem para fazer a construção dessa história. Olha que bacana o que você pode fazer então para ajudar essa pessoa, fisicamente através do seu toque e mentalmente através de uma história onde ela é a personagem principal. Quem não gosta de ser o ator principal da sua história? Acredito que todos nós gostamos. Então você vai conseguir gerar essa experiência e aí deixar o celular de lado já não vai parecer para ela tão absurdo, porque, como eu disse no início desse vídeo, o estado de relaxamento, prazer, bem-estar e desligamento de todos os processos de atenção foi tão grande, a recompensa para ela é tão grande que ela vai sim desligar o telefone. Primeiro porque ela recebeu todos esses benefícios e depois porque você também fez a mesma coisa. Você desligou o seu telefone, colocou no modo avião, falou para ela que ia fazer isso em respeito a ela. Então, como forma de retribuição, é certo que ela vai fazer isso por você também durante aqueles 40 minutos. Tá vendo como não ficou difícil? Agora você pode pegar essa receita, pegar esse passo a passo e adaptar aí no seu trabalho, na sua técnica. Eu quero que você, depois que testar essa técnica, deixe aqui abaixo nos comentários como foi para você seguir esse passo a passo. O que aquele seu cliente viciado em celular sentiu ao deixar de lado o telefone naquele momento. Você também pode pedir para ele, no final da sessão, depois que ele já levantou, já se vestiu, está pronto para ir embora, agora eu quero uma selfie, eu quero uma selfie da sua cara amassada, eu quero uma selfie dessa sua cara de sono. Agora sim você pode compartilhar o resultado de ter entrado num profundo estado de bem-estar. Certamente vai ficar uma situação muito engraçada, mas também vai ficar uma situação real e fiel do que a sua massagem fez por ela. Deixou ela num estado tão relaxado que ela foi capaz de registrar isso e marcar você depois do procedimento. E assim, nós vamos encerrando esse vídeo. Você pode copiar esse link, mandar para mais colegas massoterapeutas, mandar para aquele seu cliente que é viciado em telefone, para que ele já vá entendendo como ele pode conseguir esse bem-estar. Pode ser que você mande esse vídeo para ele e ele já chegue no seu consultório, na sua clínica, no seu espaço, com uma história na cabeça. Ele já chega pedindo, ó, me dá um papel e uma caneta aí, que aquele vídeo que você me mandou me fez pensar em uma história para eu viajar durante a massagem. Você pode fazer isso. Então, pega esse link, manda para o seu cliente, manda para mais colegas. Você pode também se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu like. A gente se vê em breve então. Tchau, tchau.